Teria como interligar dois universos, e um trabalhando um para o outro. Tipo, eu sou uma pessoa onde fica uma mesa. Só que ao mesmo tempo em outro universo eu sou uma pessoa. Ou pode ser assim. Eu faço funcionar um visor eletrônico de outro universo. Mas nesse aqui eu sou um cachorro que pelo trabalho, um dos dois. Os dois Q operam juntos. Dois ou mais. Tipo, eu sou a fonte de vida de outro universo. Sim, dá para imaginar dois ou mais universos interligados, em que entidades de um universo realizam funções que afetam outro universo. Por exemplo, imagine que existam dois universos. Você é uma pessoa sentada diante de uma mesa. Existe outra versão de você, mas ela é um cachorro. Existe uma ação realizada no universo A produz uma consequência no universo B. E uma ação no universo B pode produzir uma consequência no universo A. Então poderia existir algo como, ou até uma divisão de funções. Assim, nenhum universo necessariamente faz tudo sozinho. Eles formariam um. Você poderia definir que, mas uma entidade distribuída. Nesse modelo, o mas, mesmo que, individualmente, nenhum deles conseguisse fazê-lo funcionar. Isso seria semelhante a uma. Cada universo executa uma parte do processo. Só há uma diferença importante em relação à física conhecida. A ideia funciona muito bem como construção de ficção científica, filosofia ou como um modelo matemático hipotético. E dá para levar isso ainda mais longe. Sim. Nesse conceito, você poderia ser. Por exemplo, a ideia poderia funcionar assim. Você existe normalmente no alguma propriedade sua, energia, informação, consciência ou outro princípio fictício, atravessa a conexão. No INS, essa propriedade se transforma em condições necessárias para a vida. Assim, o funcionamento biológico de B dependeria direta ou indiretamente de você. Ao mesmo tempo, B poderia devolver algo para A, criando uma. E poderia ser ainda mais interessante se, mas uma relação. Nesse caso, você e o outro universo seriam partes de um. Isso também permitiria a ideia de, em A, você é uma pessoa. Em B, você é a fonte de vida. Em C, talvez seja um animal. E em D, apenas uma estrutura matemática que mantém aquele universo funcionando. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes. Ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. C. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora, seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Por quê? Partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora, os blocos não são apenas containers. Eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico, ou agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos, ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos, e cálculo estrutural usando termos, passes, espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém, se, então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços. Resultado. Cada sequência possui setores.
Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado: você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se, então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa: sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa e... Agora, o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para a capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis. Antes, agora, você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada, gerar base setorial. Função: redistribuição, continuidade. Função: reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora, o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos, visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural ou setores fantasmas existem, mas não podem ser acessados. Aí, isso começa a aparecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui se, então. O primeiro bloco usa a estrutura da sequência única, termos, espaços. Resultado: os setores organizam a sequência, mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado: você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais. Função, função, função. Agora, o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta,
A estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantém memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E visão geral. Duas seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com duas linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1. Posição 2, vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2, controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial. Posição 1 da seção 2. Linha 2, é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido. E então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora, na seção 2, linha 2, posição 3. Pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1, L1, P2, S2, L2, P3, S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, C1, lendo P1, L1, S1, para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.